Ok, exatamente. Eu ia dizer que, como estava anunciado, nós vamos gravar esta curta, até para outros colegas e outras colegas poderem também mais tarde ver e ouvir. Ia dizer que da equipa técnica hoje estamos reduzidas a duas pessoas, eu da Fundação HCAN, a Marisa da DGE, a Sara está em viagem, vai tentar ligar-se por telemóvel, a Mónica também acaba agora às 6 uma coisa na Leal da Câmara de um outro projeto, depois vai, assim que puder, também ligar-se por telemóvel. O Pedro está ocupado, portanto, estamos aqui nós as duas, acompanhadas por vocês todos e pela Carla Calado, que também já aqui está connosco. Lembrar que, se calhar vou só partilhar aqui um, pequeno PowerPoint, só para lembrar o tema desta curta de inspiração, Espaços Escolares Acolhedores, que vai ser dinamizado pela Carla Calado, da Fundação HCAN. Inscreve-se no pilar cultura organizacional e também comunidade, mas claro que estas coisas têm todas também a ver com embora na curta anterior se tivesse focado mais nesta dimensão do currículo com aquela estratégia do Kamishibai. Portanto, ambas as curtas se inscrevem nesta temática do acolhimento, de como, neste caso, criar espaços acolhedores na escola, no sentido de não só os jovens e crianças que chegam falantes de outras línguas, mas todas as crianças e todos os jovens se sentirem acolhidos pela escola, não é? Eu passo a apresentar mais detalhadamente a Carla. A Carla, agora não vou conseguir, desculpem. Já não estou a partilhar, pois não? Não, não. Pronto, mas se calhar estão a ver a Carla, não é preciso partilhar mais. A Carla é formada em Psicologia e com mestrado em Psicologia Comunitária. Tem trabalhado neste campo nos últimos 20 anos, nomeadamente no terreno, em projetos de desenvolvimento comunitário com diversos públicos e faixas etárias. Como voluntária, gera uma ONG na área da educação desde 2002. Atualmente trabalha na Fundação HCAN, é a nossa colega, desenvolve trabalho na promoção da diversidade e inclusão com empregadores, tendo estado envolvida na criação e gestão da Carta da Diversidade Portuguesa. Atualmente assume também o cargo de coordenadora da Rede de Cidades Interculturais Portuguesas. A sua experiência mais recente passa pela gestão de vários projetos de inclusão, dinamização de sessões de sensibilização e formação, com o objetivo de fomentar organizações mais inclusivas. E eu passava-lhe desde já a palavra. Olá, boa tarde. Boa tarde. Desde já queria só primeiro começar por pedir desculpa se ouvirem aqui algum barulho de fundo, mas o meu marido, que por acaso é primeiro professor de ensino especial, está aqui numa reunião. Hoje é dia de reuniões, como sabem, à quarta-feira, e então está aqui numa reunião e é capaz de ouvir assim de vez em quando uma voz de fundo, não estranhem. Se estiverem a interferir, avisem-me. Mas pronto, são as condições que temos. Isto, o teletrabalho tem estas coisas, não é verdade? Exato. Muito bem, queria primeiro que tudo agradecer o convite e agradecer estarem aqui também hoje, a esta hora. Sabemos que é sempre uma hora desafiante, para conseguirmos conversar sobre estes temas que são tão importantes, pelo menos para nós são muito importantes. Dizer-vos que, primeiro que tudo, e também parabenizar-vos como escolas e como professores de estarem tão empenhados nestes temas, porque efetivamente são realmente
de grande importância e muito atuais e onde a educação desempenha um papel essencial na sociedade que nós queremos no futuro, não é? A sociedade inclusiva que nós desejamos para o nosso futuro. Só através da educação é que lá vamos e realmente os professores têm aqui um papel essencial nessa sociedade futura que nós visualizamos e, portanto, sabemos como muito disto sai da vossa motivação pessoal e da dedicação do vosso tempo pessoal e, portanto, não queria deixar de vos deixar esta obrigada por esse papel. Dizer-vos que hoje o convite que me foi endereçado era um bocadinho de falar, temos aqui um bocadinho sobre estas questões do acolhimento, que tem muito que se lhe diga, e nós íamos começar eu queria começar também por ouvir-vos um bocadinho, como somos muitas pessoas, e também porque há aqui questões que podem ser mais sensíveis, criámos aqui uma tarefa através de uma aplicação que se chama o Slido, que eu não sei se vocês conhecem, mas basicamente é muito simples, eu vou pôr aqui na conversa um link que vocês podem clicar, e através de clicar nesse link podem responder a esta pergunta. Primeiro, em que situação é que se sentem bem acolhidos ou acolhidas? Em que situação, não é? O que é que vos faz sentir acolhidos? E depois vamos ter uma segunda pergunta, que é que diferença isso faz no vosso dia-a-dia, ou na situação em que se encontram. Vocês já devem tentar responder à primeira pergunta, que eu já coloquei no play. Se alguém tiver alguma dificuldade, tem duas hipóteses. Primeira, pegar no telemóvel e ir a slide.com, que às vezes é mais simples, e eu já vos vou dar um númerozinho que vocês têm que utilizar para fazer isso. Se não conseguirem mesmo assim, podem sempre escrever aqui no conversa, no bate-papo, também não há problema, toda a gente vai participar de qualquer forma. Vou-vos só aqui projetar aqui, portanto, como veem, podem usar quer este QR Code, quer este código que aqui vem a seguir ao cardinal, este código que aqui está, se quiserem aderir pelo telemóvel, está bem? Caso não queiram fazê-lo pelo computador, podem ir ao telemóvel a slide.com e pôr aquele númerozinho onde diz Join Session, que também conseguem lá chegar. Então, temos aqui muitos contributos, a questão da pertença, do sorriso, o ambiente ser organizado, bonito, quando sou incluído, quando sinto que sou aceite, quando sinto parte de alguma coisa, quando me sinto livre na minha individualidade, quando há calor humano, envolvimento, partilha. Já aqui bastantes contributos. No chat também está a amabilidade das pessoas que mostram interesse em acolher quem chega. Exatamente, simpatia, disponibilidade, sorriso, mais uma vez, o cumprimento caloroso, simpatia, empatia. Quando sinto paz, não é? A questão de também sentir um ambiente de paz. Escuta ativa, sorriso sincero, quando não sou invisível, não é? Quando me veem, quando me sinto visto, não é? Não é só ver, mas sentir-me visto também. Às vezes estamos a olhar, mas não estamos a ver. Assim como às vezes estamos a ouvir e não estamos a escutar. O ambiente acolhedor, quando te comunicam comigo de forma simpática, quando há um lugar bonito, quando há escuta, sorriso, empatia, portanto esta questão da simpatia, da afabilidade, do sorriso, é? Da atitude acolhedora das outras pessoas, não é? Realmente são essenciais. Quando me fazem sentir em casa, aqui no chat, quando me fazem sentir parte de um todo. Com bom dia, boa tarde, o abraço, portanto, estas questões também do cumprimento, não é? O quão importante às vezes é, quando às vezes no nosso dia-a-dia vamos apressados pelos corredores e esquecemos deste pormenor. Pelo menos falo por mim, que vivo aqui em Lisboa e comecei a criar o hábito de dizer bom dia, boa tarde a todas as pessoas que me cruzam assim na rua, e as pessoas às vezes ficam assim a olhar para mim com uma cara um bocadinho surpreendida, porque realmente talvez na cidade grande não seja assim tão habitual. Eu sou daqui também, não é? Mas não estava muito habituada a isso também, mas decidi começar a habituar-me precisamente por isso. Às vezes, parecendo que não, às vezes há uma pessoa que de repente faz um sorriso e que se calhar vai precisar daquele bom dia, não é? Às vezes esse exercício também é interessante. Quando sinto que tem interesse por mim, não é? Quando sinto parte do grupo, quando há envolvimento, partilha, sorriso. Há mais uma vez a questão do sorriso também, como é importante. Quando me sinto satisfeita em acolher também, não é? Às vezes também nos sentimos acolhidos quando acolhemos os outros, não é? Quando temos este papel de acolhedor para com outras pessoas. Aqui também escuta, sorriso, empatia no chat, quando me sinto feliz, quando sou ouvida. Ok, muito obrigada. Então, e agora passamos, se calhar, à próxima questão. Pode ser? Que diferença é que isso faz no dia-a-dia? Faz alguma diferença no dia-a-dia estes comportamentos?
ouço o bom dia, o sorriso, quando entro num espaço que ele está bem arranjado para me acolher, quando há essa simpatia, quando sinto que faço parte do grupo, que diferença é que isso faz na minha vida? Se é que faz alguma, não é? Se não fizer nenhuma, também podem dizer. Sinto-me completa e feliz, contribui para me fazer feliz. Ganho o dia. Mais feliz e produtivo, mais feliz e Torna o meu dia completa. mais alegre e mais feliz, dizem aqui no chat. Ok, obrigada por irem lendo o chat. Faz na saúde mental e emocional, faz-me sentir completa, eu mesma, leve, mais motivada. Mais vontade de participar, mais confiante e feliz, faz-me sentir bem. Ajuda-me a relaxar e poder Estamos confiar, não é? convosco. Abaixar as minhas defesas também. Fico mais bem disposta e torno-me mais simpática também com os outros, não é? Tenho mais vontade de ser também simpática, de retribuir essa simpatia. Mais vontade de contribuir, mais simpática e acolhedora. Faz-me forte, dá-me confiança, faz-me ter sentimento de pertença, faz-me sentir acolhida. Sinto que sou importante e que faço parte de algo. Fico feliz, com mais empenho, motivada e com vontade de retribuir. Muito bem, temos aqui contributos muito interessantes. Dá-me força, energia, confiança e alegria. As nossas energias positivas são acionadas. Diz aqui outra colega. A alegria é contagiante, não é? Boa disposição também é contagiante, tal como a má disposição também é contagiante. Quando alguém está mais rabugento, também às vezes nós ficamos um bocadinho rabugentos, não é verdade? Exatamente. Muito bem. Realmente, tudo aquilo que disseram são questões extremamente pertinentes deste ponto de vista da... Eu estava a tentar pôr este aqui como apresentação, mas não sei porque ele não me deixa. Embaixo. Desculpem que este meu ecrã corta aqui a visão. Efetivamente, acolher é este modo de receber, não é? Ou de ser recebido, é que nos faz sentir que tem consideração por nós, não é? Sentir hospitalidade, sentir que é um lugar onde temos segurança e abrigo, onde estamos bem, não é? Onde podemos estar seguros. Isso é extremamente importante, não é? Materializa-se nestas coisas todas que disseram, na empatia, na hospitalidade, mas também no acesso à informação e numa existência efetiva de apoio. Não é? Se eu sentir um sorriso e um bom dia, mas depois não me sentir apoiada a seguir, se calhar esse sentimento de acolhimento pode se desvanecer, não é? Mas o importante que é esta pequena coisa do como é que eu sou recebido ou recebida, não é? Num sítio onde chego, numa escola, numa sala de aula, não é? E num ambiente que se calhar para mim pode ser cansativo. Eu lembro-me quando eu dei aulas de AECs durante algum tempo, de cidadania, lembro-me que chegava os dias todos a casa cansada, a pensar, mas porquê que eu meti nisto? Estou tão exausta, eu dava a várias turmas, ainda por cima era uma escola com horário duplo, eu dava o dia inteiro a dar aulas a várias turmas, tinha cerca de 10 turmas, chegava ao fim do dia mesmo exausta, eu pensava, mas porquê que eu meti nisto? Estou tão cansativo, estou tão cansada. Depois no dia seguinte, os miúdos recebiam-me com os bracinhos esticados, Carla, bom dia, bom dia. E aquilo para mim, não sei, redobrava-me logo as energias todas. Depois eu percebia logo porque que eu estava ali e porque que eu estava a fazer aquilo e sentia-me importante, não é? Sentia-me valorizada, sentia-me amada também. E isso fazia muita diferença na minha motivação também para fazer o meu trabalho, que às vezes não era muito fácil, não é? Portanto, o quão importante isto é tanto para os adultos como para as crianças e jovens que estão num ambiente escolar, é estas pequenas coisas, não é? Estes pequenos detalhes que podem fazer toda a diferença, não é? Como também é importante para todos os adultos que estão na escola. E, por exemplo, há pouco tempo estava a falar com uma escola em que algumas pessoas, principalmente auxiliares, diziam que quando diziam bom dia não lhes respondiam. Não é? Será que toda a gente na escola valoriza todos os papéis das pessoas na escola da mesma forma? Responde a todos os bons dias da mesma forma? Será que todas as pessoas se sentem acolhidas da mesma forma na escola, não é? Ou será que algumas se sentem mais acolhidas do que outras, por diversas razões? Pronto, e acesso à informação também é outra coisa que nos faz sentir extremamente acolhidos, não é? Se eu de repente não tenho acesso à informação, não é? Se não sei o que é que está a passar, se as coisas não me são ditas, eu também posso me sentir um bocadinho mais excluída e menos acolhida pela organização. No fundo, estes quatro fatores são essenciais para um bom acolhimento, a empatia, a hospitalidade, o acesso à informação, mas também o sentir que é um sistema de apoio.
Se eu sentir que estou num sítio e de repente me acontece uma coisa que me apetece chorar ou que me magoou, eu sinto que estou num sítio seguro para isso acontecer, não é? Que há de haver alguém à volta que me vai ajudar, que me vai apoiar, que vai chamar alguém, que vai tentar perceber o que é que se passa, não é? E sentir-me apoiado, sinto-me seguro e isso é essencial para me sentir acolhido também, não é? Pronto, e às vezes eu tenho um sistema de apoio e posso não saber, portanto também esta questão do acesso à informação também é importante, saber onde me dirigir para pedir apoio, não é? Se tiver necessidade, e há muitas escolas que já começam a ter um gabinete onde os alunos podem dirigir se tiverem alguma dificuldade pessoal ou queiram falar sobre alguma coisa, não necessariamente tendo que marcar ou ter consulta da psicologia, não é? Mas terem um sítio onde podem dirigir-se ou se sentiram discriminados, ou se sentiram maltratados, ou se foram alvo de bullying, ou se querem desabafar sobre alguma coisa, não é? O importante que é também sentirem, e muitas vezes vocês se calhar sabem disso, muito bem, melhor que eu, que eles acabam por escolher aquele professor ou aquela professora com quem se sentem mais à vontade para esse papel, não é? Vão ser aquela pessoa que vão bater à porta para desabafar sobre alguma coisa, e às vezes nós vemos confrontados com situações com professores que não sabemos bem se é o nosso papel, e se vamos dizer alguma coisa, às vezes não é fácil. Lembro-me que quando fiz a minha tese fiz sobre educação para a sexualidade e fiz entrevistas a professores e a pais, e havia muitos professores que viam-se confrontados às vezes com perguntas muito sensíveis, não é? E que sentiam, mas isto não é um papel, devia chamar o professor de biologia. Mas a verdade é que o jovem perguntou-me a mim, não é? Se me perguntou a mim é porque tem uma relação de confiança comigo, sente-se acolhido por mim. O que é que eu posso fazer, não é? Para ele sentir que pode contar comigo. Portanto, são estas pequenas questões que às vezes vão surgindo e que mostram que há uma relação de confiança, não é? Como é que nós podemos construir a partir daí e o quão importante isso é, principalmente nas situações de fragilidade. Porque, efetivamente, isto permite-nos este sentimento de segurança e de confiança no espaço onde estamos, que é tão importante e essencial para a disponibilidade também para aprender e também para ensinar, não é? Ou para educar, como acontece também com todos os adultos que estão na escola, não é? Como é que eles também se sentem eles próprios acolhidos e reconhecidos, todos os adultos, para que também sintam confiantes no seu papel de educadores, porque todos os adultos que estão na escola estão no papel de educador, também os jovens e as crianças estão no papel de educador uns dos outros, não é? E do nosso também. E, portanto, no fundo, somos todos educadores e aprendentes dentro de um contexto escolar, e é importante que isso é, não é? Para a questão também da autoestima, que é a base para a autoconfiança e para o autoconceito. Como é que eu também, a forma como sou ou não recebido, é muito importante também para a forma como eu me vejo também, como me defino, para as expectativas que eu vou ter no meu futuro. Desculpem, alguém tem o microfone ligado? Para a forma como eu me defino também, e as expectativas que eu crio no futuro sobre como eu devo ser acolhido, não é? Se eu me habituei a ser acolhido de uma forma mais ou menos, se calhar as minhas expectativas também vão ser mais ou menos para o futuro. Se calhar não vou esperar ser bem acolhido e já me vou conformar com isso. E isso, o que é importante isso também é de eu perceber que posso esperar ser bem acolhido, posso esperar sentir-me bem nos sítios. Não é? Tenho esse direito. O objetivo final é realmente esta questão do sentido de pertença, de sentir que pertenço ali. Não é? Se eu sou, como diziam e muito bem, se eu sou bem acolhido, é porque pertenço, não é? Independentemente de poder ser extremamente diferente de todo o resto dos alunos ou de sentir-me muitas vezes diferente, é importante contrariarmos esse sentimento de não pertença, porque independentemente das diferenças, todas as pessoas podem pertencer à escola, não é? É um bocadinho isso que às vezes no acolhimento caloroso que podemos fazer, podemos estar a transmitir. E isto pode também ter efeito até a nível da participação também de cuidadores e de cuidadoras, de realmente sentirem, quando sentem que os filhos estão a ser bem tratados ou que os educantes estão a ser bem tratados, também já vêm com outra postura também muitas vezes e isso reflete-se depois também na forma como se consegue trabalhar. Também existem muitas evidências de como o envolvimento parental na primeira infância, vocês saberão isso melhor do que eu, está muito relacionado com o sucesso escolar, não é? E isso, como é que depois também conseguimos, através desta atitude mais empática, conseguir esse envolvimento, ou maximizar esse envolvimento? Como é que conseguimos encontrar estratégias para minimizar e combater comportamentos que podem provocar a exclusão? E há uma área da diversidade que eu costumo trabalhar, às vezes, com uma formação muito importante, às vezes, de refletir, que tem a ver com o que nós chamamos as microdiscriminações. São pequenos comportamentos que nós fazemos todos os dias sem nos apercebermos e que, sem querer, podem ser discriminatórios, não é? O levantar do sobrolho quando um determinado aluno está a falar, ou suspirar, ou sem querer estamos a dar a entender que já estamos ou a desconfiar do que está a dizer, ou dar menos importância àquilo que ele está a trazer para a sala, ou a achar que ele vai dizer uma piadola e, portanto, não vai ser importante, o que for, não é? Mas sem querer são pequenas coisas que vão também transmitindo menos acolhimento, não é? Também daquela pessoa e daquilo que ela traz. E nós muitas vezes não temos consciência destas pequenas microdiscriminações que nos saem através ou de expressões verbais ou até das coisas que dizemos, não é? E a importância que têm também estes diferentes sistemas e sentirmos acolhidos nestes diferentes sistemas, não é? Não só na escola, mas também
no meu bairro, na sociedade em geral, e como às vezes a escola também é um microcosmos, não é, daquilo que depois é a sociedade, e como é que eu, a partir do sentimento de pertença da escola, também me sinto que pertenço ao mundo, que pertenço àquela sociedade, àquele país, não é? Como é que eu pertenço ali, não só à escola, mas ao que está à volta, não é? É claro que nós não podemos controlar o que está à volta, mas podemos controlar o que se passa dentro da escola de alguma forma, ou pelo menos aquilo que nós contribuímos para que dentro da escola o ambiente seja acolhedor, e como podemos transmitir também aos alunos e alunas da escola, ou a todas as pessoas da escola, que é assim que é suposto sermos acolhidos, em todo o lado, não é? Que isso é que é um bom acolhimento. Darmos algum exemplo de como é que isso pode acontecer. E pronto, a importância também dos comportamentos de todas as pessoas dentro da escola, e principalmente dos adultos que estão no lugar de dar um exemplo, não é? De também dar o seu exemplo através da modelagem, que é tão importante também depois para tudo isso. Bem, nós trazia só aqui alguns exemplos, algumas coisas que são feitas também, que podem ser extremamente importantes para esse sentimento de pertença e desse acolhimento. Por um lado, aqui algum exemplo de uma escola na Almirante Reis que se chama Apisal, com quem tenho estado a trabalhar, com quem nós na Fundação temos estado a trabalhar também já há muitos níveis, já há alguns anos como parceiros. E que também pertence à REI. Pertencem à Reis, estão aqui hoje, que eu já vi aí. Exato, era isso que eu ia dizer. Está aqui uma colega da Apisal. Exatamente. E depois poderá complementar se eu tiver a dizer alguma coisa errada ou questionar alguma dúvida que surja aí, também pode esclarecer. Ir bem, Carla, estás a ir bem. Obrigada, Patrícia. Mas pronto, que foi construído colaborativamente um mapa dos tesouros de arroz, colaborativamente com a escola e com vários parceiros locais, traduzido em várias línguas, como veem aqui, e que no fundo é um convite também às famílias para explorarem os espaços educativos que existem na zona circundante da escola, quer desde parques infantis, museus, outras coisas que possam surgir, que sejam importantes, e também aqui uma forma de estimular as famílias também a fazerem outro tipo de atividades com as crianças e ao mesmo tempo conhecerem também o que existe, não é? Porque muitas famílias, especialmente na zona de Almirante Reis, que são recém-chegadas, podem não saber o que existe e como utilizá-las e como aceder a esses diferentes recursos. Mas o facto de isto estar em diferentes línguas e ser distribuído, logo aí já é um elemento de acolhimento, não é? Eu já sinto, espera, pensaram em mim, pensaram nas minhas necessidades, estou aqui nas línguas que eu entendo, isto está aqui expresso. Portanto, isto já é em si também uma mensagem subliminar, mas muito importante, de como eu sou importante, a minha língua é importante, não é? Aquilo o que eu compreendo esta informação é importante, aquela questão que falávamos do acesso à informação, não é? Nós não estamos só a distribuir informação, estamos a dizer, é importante para mim é importante que tu leias esta informação, que tu entendas esta informação, que estejas em plena acesso a esta informação. A Apisal também criou depois este livro, Na Minha Escola Cabe o Mundo, no fundo é uma história infantil também, que baseada também depois também na própria escola, que também está em várias línguas, lá está mais uma vez esta ideia também, esta acessibilidade maior dos recursos também é extremamente importante para garantir que há este espírito de acolhimento. Aqui há outros eventos também, a Apisal também fez uma coisa que para mim foi extremamente importante, que foi decidiu, claro que estamos a falar de uma escola pequena, não é? Com 60 e qualquer coisa pessoas, adultos, o que faz com que seja mais fácil algumas coisas, mas nem tudo é impossível. O IFP também está a fazer o mesmo e tem 4.000 funcionários no país todo espalhados, portanto tudo é possível. Mas o que a Apisal está a fazer e que o IFP também estão a fazer é fazer formação de sensibilização sobre as questões da diversidade a todas as pessoas que trabalham na organização. E aqui quando digo todas mesmo, até as pessoas que estão na cozinha, que quase não contactam com os alunos, também estão a fazer parte desta formação. E aqui nem duas vertentes, porque estas sensibilizações são, por um lado, provocam muita autorreflexão, não é? De mim próprio, dos meus preconceitos, dos meus estereótipos, de como é que eu posso, sem querer, estar aqui também a ter comportamentos enviesados que podem não ser tão acolhedores para diferentes grupos, mas por outro lado também de pensarmos em nós próprios. Será que nós nos sentimos acolhidos aqui? Será que isso não influencia, eu não me sentir acolhido, não influencia também a forma como eu depois faço o meu trabalho? E eu acredito que diferentes pessoas dentro das escolas se sintam em diferentes níveis também de acolhimento nessa escola e que isso possa interferir também com a sua disponibilidade para acolher outros, não é? E esta questão também é extremamente importante, também pensar em mim, nas minhas necessidades, é como aquela questão do avião, não é? Primeiro tenho que pôr a máscara em mim para depois pôr na pessoa do lado, não é? Eu primeiro tenho que sentir-me a mim com as minhas necessidades supridas para depois poder ajudar outras pessoas a suprir as suas necessidades. E pronto, e há várias coisas que estão a ser pensadas neste momento na Apisal, são algumas ideias que surgiram, algumas vão ser postas em prática, se calhar outras não, ainda não sabemos, mas surgiram também, porque isso depois é outra magia de quando pomos as pessoas em formação, é que as pessoas elas têm em si, encerram em si muitas ideias e muitas soluções para os diferentes desafios da interculturalidade, e quando nós as pomos a trabalhar e a pensar sobre isso, surgem imensas ideias, muito mais que aquelas que nós sozinhos conseguiríamos pensar,
e é fantástico quando isso acontece. Então, na APISAL, o que fizemos foi um levantamento de ideias para a APISAL, a identidade cultural, e depois fez uma votação dessas ideias, para perceber quais é que seriam mais execuíveis, também a curto termo, e agora temos estado a trabalhar um bocadinho nessas ideias que surgiam das próprias pessoas. Porque às vezes também nós vimos de fora, não é? Não vamos estar ali com imensas ideias, porque na realidade podemos dar inspiração, mas na realidade quem está na escola é que sabe o que é que funciona naquela escola, o que é execuível, o que é possível de fazer com os recursos existentes, sendo que às vezes temos mais recursos que aquilo que imaginamos, não é? E surgiram várias ideias, como ter bolsas de mediadores, ter fazer a reformulação e a tradução dos formulários, inclusive os formulários serem pensados para terem também ícones e não terem apenas tradução em várias línguas, porque há pessoas que podem não ser letradas mesmo nas suas línguas naturais ou de origem. Criar um guia de acolhimento também em várias línguas e com ícones que explica o funcionamento e as regras do dia-a-dia, porque isto tem sido uma coisa que temos visto muito, que há muitas dúvidas sobre como é que funciona o dia-a-dia e muita dificuldade em comunicar às vezes com algumas famílias, por exemplo, o facto de terem que trazer os lençóis e levar os lençóis para lavar, ou que comem sopa ao almoço, que para algumas famílias sopa é um conceito diferente, não há um conceito de sopa igual ao que se calhar existe na escola, enfim, uma série de pequenas coisas que vão fazer muita diferença na forma como aquela família também se sente acolhida nas suas necessidades, não é? E também já foi introduzido no menu da APISAL de pratos de diferentes geografias e também fizemos já algumas experiências com isso. Está-se a pensar também por ícones nas portas para explicar os diferentes espaços, quer às crianças, quer às famílias, o que é que acontece naqueles espaços. Enfim, tem acontecido aqui uma panóplia de coisas. Eu sei que já vi que a Teresa tem mão no ar, quer dizer alguma coisa? Tenho. Carla, esta bolsa de mediadores é feita por adultos ou com próprios alunos? A Patrícia eventualmente depois poderá esclarificar, mas às vezes os próprios alunos ajudam também no processo, acabam por funcionar como mediadores informais. Aqui estamos a falar de crianças até ao primeiro ciclo, portanto são mais pequeninas, não é? Mas já vou ter aqui alguns exemplos em que escolas de crianças com crianças mais velhas e jovens, realmente essa realidade também acontece, dos próprios jovens e crianças poderem assumir também esse papel, e às vezes também membros das famílias e voluntários ou até com parcerias com instituições, isso pode às vezes acontecer, não é? Mesmo quando não haja financiamento. Algumas câmaras municipais têm também uma bolsa de mediadores de diferentes origens e de etnias, que podem também ser um recurso às vezes pedido pelas escolas. Obrigada. Mas Patrícia, creio que no caso da APISAL é isso, não é? São algumas famílias e às vezes algumas crianças que fazem esse papel, não é verdade? Sim, olá, boa tarde a todos. Obrigada, Carla. Sim, em relação à Bolsa de Mediadores, a Bolsa de Mediadores é uma das atividades que nós temos integradas no nosso projeto do FAMI, e curiosamente foi uma das atividades que o FAMI não nos deu financiamento nenhum, portanto é mesmo em termos de voluntariado. Nós temos alguns voluntários que nos ajudam nesse âmbito, também recorremos muitas vezes à linha do Serviço de Tradução do ACM, que nos ajuda muito. Corremos muitas vezes também ao Google Tradutor, mesmo no atendimento, é algo mais informal, mas muitas vezes no atendimento, sobretudo com a população chinesa, não conseguimos desenvolver, muitas vezes o inglês costuma desenrascar-nos, mas para a população chinesa não nos ajuda mesmo, e muitas vezes com o Google Tradutor e com alguns tradutores próprios que as próprias famílias têm aplicações e que nos trazem, nós conseguimos chegar lá. E como a Carla estava a dizer, os nossos alunos do primeiro ao quarto ano, sobretudo os mais velhos, de terceiro e quarto ano, são impecáveis e de vez em quando nós dizemos, olha, não nos podes vir aqui ajudar, eles ficam todos contentes e é muito giro, é uma interação muito gira. Portanto, a nossa Bolsa de Mediadores é assim um bocadinho informal, mas tem ajudado imenso, A Luísa pergunta se é possível ter acesso a um calendário. O calendário, esse é um calendário que vai ser construído. Eu vou explicar mais ou menos como é que vai ser construído, porque é uma coisa que pode ser construída em qualquer sítio. Primeiro há um calendário intercultural do próprio Alto Comissariado para as Migrações, que podem depois falar com a Sara e ver como é que podem ter acesso, se não tiverem ainda, que mostra algumas festividades de diferentes religiões e grupos culturais que existem em Portugal também, e com explicação até das diferentes festas e do que é que simbolizam. No entanto, o que na APISAL surgiu como ideia dos próprios colaboradores e colaboradoras da APISAL foi a criação de um calendário da própria APISAL, porque independentemente, e usando o calendário do ACM, obviamente pode ajudar também nesta tarefa, mas a ideia seria não se ficar por aí e fazer mesmo um calendário que reflita as identidades em presença na APISAL. Então a ideia será fazer um painel em papel de cenário todos os anos, com diferentes quadradinhos, com os diferentes dias
do ano, em que as crianças e as famílias são convidadas elas próprias a adicionarem os dias que são importantes para si, alguma informação nesse quadradinho, dizerem: eu neste dia faço isto, comemoro aquilo, até podem trazer fotografias ou imagens de jornais e de revistas que quiserem que ilustrem o que é para si importante naquele dia, que tipo de coisas é que fazem naquele dia. E isto acaba por ser um recurso depois também para os professores que podem antecipar e saber: espera, afinal, nesta semana aquele meu aluno que é hindu vai estar a celebrar o Festival das Luzes e, portanto, pode ser algo que eu posso trabalhar também em sala, ou que posso, não é? E é uma coisa que fica pública para toda a gente, mas que é co-construída com todos os alunos, com toda a comunidade escolar, não é? No fundo, alunos auxiliares, toda a gente pode contribuir para os dias que são importantes para si. Por exemplo, quando trabalho no Casal da Mira, a maior parte da população é de origem cabo-verdiana e católica, mas para eles o dia católico mais importante do ano é o dia de São Miguel Arcanjo, que é um dia que para outros católicos não significa tanto, não é? Portanto, é muito interessante também eles poderem pôr, não é, que para eles aquele dia realmente é importante, e o que é que gostam de fazer naquele dia, o que é importante fazer naquele dia, e as próprias pessoas nem sequer sabiam muitas vezes quando são lá colocados que há uma festa enorme, porque logo no início do ano muitos acabaram de ser colocados ali, que é uma festa enorme naquele dia que une a comunidade toda e que é um momento essencial e super importante para a comunidade, não é? Que isso pode ser algo extremamente importante até de ser trazido para a sala de aula e de refletido na sala de aula. Mas pronto, no fundo a ideia aqui era construir uma coisa adaptada depois a cada contexto, porque cada contexto vai ser muito específico. E o calendário da APISAL depois é um recurso que pode ser usado mais para nós estimularmos também conversas e do ACM, pode ser usado para estimularmos essas conversas e por aí fora, não é? E como recurso também pedagógico, claro que sim. Mas eu acho que basta, é preciso pedir ao ACM, não sei como é que funciona, mas depois a Sara se calhar pode clarificar sobre essa questão mais em particular. Eu sei que nós costumamos receber sempre, portanto sei que é possível enviar. Dar-vos aqui só brevemente alguns outros exemplos antes de abrir também para debate e para as vossas partilhas, que certamente terão muitas coisas também para partilhar que já fazem, mas queria só trazer aqui mais alguns exemplos, não sei, alguns que calhar até já conhecem. No âmbito deste GABIP, que é um projeto que foi feito também entre a Câmara Municipal de Lisboa e a Fundação HK na Almirante Reis, foi criado este brochura que está disponível, sobre o acesso à educação primária e de educação de infância em Portugal, em diferentes línguas, em que explica, no fundo, também às famílias que possam dominar mais outras línguas, como funciona este acesso à educação em Portugal. E, portanto, é mais generalista e serve para todo o país. E, por exemplo, que no caso da APISAL, eles sentiram necessidade de fazer depois uma coisa mais específica da própria APISAL, não é? Mas este é uma espécie de guia de acolhimento ao sistema educativo português, não é? Mais na educação primária e de infância. E pode ser um recurso também interessante. E aqui neste caso, quem poderá mais falar sobre isso até é a Inácia, que foi uma experiência que foi feita aqui numa escola precisamente com a liderança de alunos, e por isso é que dizia esta questão dos alunos às vezes como mediadores também pode ser algo extremamente interessante e pode resultar até em produtos físicos, não é, Inácia? Queres explicar melhor o que é que... Sim, muito brevemente, este trabalho foi feito com os alunos do Joaquim Segura, que nós já tivemos aqui numa curta o ano letivo anterior, e que, pronto, tínhamos um projeto do FAMI e queríamos fazer algum recurso que fosse útil, e de facto às vezes é mesmo só pôr a questão aos alunos, não é? Os alunos da turma de PLNM dele, aliás, já vinham sendo um projeto deles de fazer alguma coisa para acolher os jovens que chegam à escola e não sabem falar outras línguas. Então ele fez com eles um levantamento das coisas que eles sentiram, dos aspectos que era preciso ajudar, desde o como se entra na sala de aula, como se interage na papelaria, como é que se interage no bar, no refeitório, etc. Pequenas coisas. Então elencaram um conjunto de frases úteis que ultrapassaram largamente as que aqui estão. Isto depois teve que ser uma coisa circunscrita. E agora até vamos fazer um boletim online onde vamos provavelmente divulgar esse material, que é uma pena que não seja divulgado, e eles próprios se sentiram envolvidos neste recurso que depois foi apresentado à escola, à comunidade, e sentiram-se extremamente valorizados. Depois fizemos um webinar, enfim, um vídeo, e eles sentiram-se muito valorizados, e quando lhes perguntaram o que é que foi mais importante neste processo, uma das jovens dizia foi o objetivo, foi fazer coisas para outros jovens que entram,
porque eu senti na pele, no fundo é isto, não é? Eu sei como eles se sentem e é de facto um movimento de solidariedade. Portanto, é assim um convite a vamos usar, entre aspas, convidar os jovens alunos a participarem porque os valoriza, porque os faz aprender, porque os faz sentirem solidários e porque de facto é a melhor maneira de acolher outros, é com os seus pares, não é? Foi de facto um processo muito gratificante e de facto é como diz a Carla, mais do que o produto, é o processo que nos leva a construir estas coisas que no fundo mobiliza e constrói valores, não é? E constrói solidariedade e modos de acolher e nos faz aquela coisa que a Carla dizia no princípio, não é? Construir estes espaços de pertença. Pronto, eu não me alongaria mais, mas foi de facto muito interessante. Foi traduzido em várias línguas, também aqui recorremos ao ACM, à Embaixada da Índia, foi em Hindi, Nepali e inglês. Pronto, que era no fundo a população dominante, as línguas dominantes ali. Muito obrigada, foi realmente uma experiência interessante, lá está como se pode envolver também, às vezes temos mais recursos do que imaginamos também por isso, não é? Às vezes temos recursos na própria escola que podem ser rentabilizados e utilizados e lá está, com benefícios também, e aliás o ideal até é que isto possa ser utilizado em várias disciplinas e contar até quase, às vezes como trabalhos de disciplinas, algumas coisas podem ser feitas dessa forma, não é? Podem ser trabalhadas nas diferentes disciplinas, na disciplina de TIC podem ajudar a fazer o layout, enfim, às vezes há muitas coisas que podem ser feitas também e acabar por ser também conteúdos pedagógicos, não ser um extra só, não é? Ser também algo que é transversal depois à escola. E como importante é também, lá está, também toda a gente assumir a responsabilidade do acolhimento, que não é só da parte dos adultos, é também das outras crianças e jovens que estão na escola, não é? Todos temos responsáveis por acolher, e o acolhimento é uma coisa que é transversal e que é importante ser feita a diferentes níveis. Também acaba por ser uma sensibilização para esse papel importante do acolhimento por parte de quem está na escola, não é? Depois outras coisas também podem ser feitas, como às vezes pequenas coisas, como, e aqui estão alguns exemplos, como ter espalhados pelas escolas diferentes frases, diferentes coisas importantes em diferentes línguas, não é? Às vezes só o bem-vindos, o olá, o bom dia, não é? Coisas que se calhar os adultos não vão poder dizer oralmente porque não conseguem dominar todas as línguas, mas pode estar por escrito. E às vezes os próprios alunos podem ajudar a fazer, como aqui neste caso, numa escola primária, em que os alunos foram convidados a desenhar e a pôr nas suas línguas também o que é que significava aquilo não estar só em português, não é? Está também a ser personalizado também em diferentes línguas. O que é que cada espaço significa e o que é que cada espaço é. Isso também às vezes é interessante. Este é um exemplo de uma escola também na Alemanha, onde o menu semanal é exposto graficamente de forma a que seja acessível a todas as crianças e adultos. E no fundo isto foi uma coisa que surgiu porque muitas famílias estranharam também alguns dos ingredientes que eram utilizados nas diferentes receitas. Quando nós pomos bacalhau com natas, nem todas as famílias vão saber exatamente o que é que leva, não é? Porque se calhar nunca cozinharam, ou bacalhau à Brás, por exemplo, não diz nada sobre o que é que leva, não é? E se calhar se puder dizer que tem ovos, pode haver até crianças com alergias e os pais às vezes nem saberem identificar que aquela criança não pode comer aquilo e a própria criança não saber identificar. Portanto, o importante que também nem seja para a segurança, mas também para processar a informação, para os pais poderem aceder plenamente à mesma informação, e as crianças também, os jovens também, de que as outras crianças que sabem a língua também acedem, não é? Porque geralmente os menus estão por escrito, não é? E lá está, geralmente há o nome da receita que diz pouco sobre os ingredientes que ela contém, e a importância que isso também é para nós começarmos a apropriar também do que é habitual comer-se num refeitório português, e melhor ainda, quando também tem receitas que eu me identifico nas minhas realidades culturais, não é? E isso também às vezes é interessante, pode ser feita uma explotação também às famílias, e pedir às famílias que tragam receitas interessantes, que depois podem ser revisionadas por nutricionistas, claro, obviamente, para perceber se podem ser ou não integradas nos menus escolares, e às vezes em conversa com as empresas que fornecem as refeições, nem tudo é assim às vezes tão difícil, às vezes elas estão disponíveis para introduzir uma outra nova receita, desde que cumpra obviamente os requisitos necessários, e às vezes pode ser interessante também para os alunos verem revistos também os seus pratos, os pratos que costumam comer em casa também de vez em quando na escola, não é? Não serem só comidas que lhes são estranhas, não é? Muitas vezes.
Outra questão tem a ver com a representatividade e com as imagens que nós espalhamos pela escola. Será que elas representam todas as famílias? Poderíamos ter, por exemplo, numa escola primária, podemos ter o alfabeto em várias línguas e vários alfabetos, né, também, porque o alfabeto árabe é completamente diferente do alfabeto latino que nós utilizamos aqui e às vezes nem tem uma correspondência direta, portanto também pode ser interessante ter também alguma informação sobre isso. Ou seja, as crianças também chegarem à escola e poderem ver espalhadas pela escola coisas que lhes dizem algo, não é? Coisas com que se identificam. E pensem, eu também pertenço aqui. Há qualquer coisa aqui que também é sobre mim, não é? Não é só tudo estranho e tudo diferente, não é? Como isso também pode ser importante também de nos fazer representar. E aqui também, por exemplo, a questão de diferentes tipos de famílias, como também isso é importante, e hoje em dia certamente já se deparam com essa realidade nas vossas escolas, e por exemplo na APISAL surgiu uma reflexão muito interessante sobre se os formulários não deviam deixar de dizer pai e mãe, deviam dizer cuidadores principais, porque não é? Havia muito essa questão, e às vezes no primeiro ciclo de jardim de infância ainda há muito este tipo de questionamento, quem é o pai, quem é a mãe. Pronto, e às vezes nos formulários aparecem essas coisas e depois as pessoas têm que arriscar, não, são duas mães, ou são dois pais, ou é só uma mãe, ou é só um pai. Pronto, e às vezes como é que isso também pode ser inclusivo, pode ser, as pessoas sentirem-se também, às vezes pode parecer um pormenor, mas para aquela família que vai ver aquilo pela primeira vez, se calhar está sempre habituada a ter que arriscar e pôr dois pais, de repente vê aquilo já de uma forma que se sente incluída, isso vai fazer também uma grande diferença na forma como também já vai olhar para a escola, não é? Pronto, e depois também aqui diferentes formas de famílias e as representações que nós também temos em imagens, nas imagens que temos espalhadas na nossa sala, nas imagens que temos espalhadas pela escola, nos cartazes que criamos informativos da escola. Será que representamos diferentes tipos de famílias, diferentes origens, diferentes cores de pele, diferentes crianças com deficiência, sem deficiência, enfim, será que temos todas as realidades representadas naquilo porque aquilo que nós vemos à nossa volta, principalmente quando estamos a crescer, é aquilo que nós aprendemos a definir como normal, não é? E, portanto, é importante alargar o horizonte da normalidade para incluir outras coisas que não aquilo que eu, se calhar, que é mais parecido comigo, não é? É aquilo que é parecido também com outras realidades. Depois também a forma como as escolas são organizadas, e aqui, por exemplo, a nível quer do primeiro ciclo, quer do jardim de infância, os brinquedos que existem disponíveis nas salas, se refletem diferentes identidades, os livros que existem na biblioteca, existem livros na biblioteca que representam diferentes origens culturais, diferentes culturas, diferentes religiões, diferentes línguas, diferentes alfabetos. Será que realmente há essa partilha ou não? Existem já até vários livros como este aqui, que é bilingue, não é? Que estão escritos em várias línguas. Pronto, e às vezes também fazer este esforço consciente de incluir mais diversidade também nos nossos materiais, não é? Pedagógicos. E como é que isso pode ser interessante, como é que pode haver um aluno que pode ir partilhar também uma história típica que havia na infância, ou que todos os alunos partilharem histórias típicas da sua infância, ou partilharem músicas da sua infância, e ser uma coisa que nos permita a todos também interagir e aprender entre pares, não é? E convidar também as famílias a partilhar coisas que se orgulham, não é? E aquele calendário que falávamos, partilhar também é um bocadinho isso, as famílias poderem partilhar algo que se orgulham e isso poder fazer parte do conteúdo pedagógico, eu sentir que eu como família venho de um sítio diferente, onde se calhar as coisas são feitas de forma diferente e se calhar estou o tempo todo a tentar adaptar-me, como é importante também isso às vezes sentir que a escola se adaptou a mim, não é? Que a escola incluiu algo que eu trouxe também no currículo, que isso ficou lá no currículo. Também é interessante e portanto, às vezes também pensamos um bocadinho sobre isso. Aqui também podemos ver, por exemplo, um cartaz que mostra em fotografias as rotinas das crianças na sala de aula. Porque às vezes os pais têm uma experiência completamente diferente do ensino, que é outra coisa. Por exemplo, aconteceu, eu tenho uma amiga que esteve na China e o filho esteve na escola na China e a experiência da escola na China é completamente diferente aqui. O que é ensinado, a ensinado matemática desde o jardim de infância de uma forma muito mais intensa, muito diferente, muito mais escolarizada e não tão através da brincadeira como é aqui, que também é importante, não é? Mas é diferente, não é uma melhor que a outra, é diferente. E como às vezes para nós o que parece óbvio que são as rotinas das crianças na escola, para a família pode não ser totalmente óbvio, não é? E como às vezes o acesso à informação também é extremamente importante para a família perceber porque é que se calhar não pode vir buscar a criança às 3, tem que ser às 3h30, ou porque não é? Porque é que há certos momentos que são importantes e às vezes é questão de informação também, não é? E aqui também, por exemplo, outro exemplo de como dos números e a aprendizagem dos números pode ser feita em simultâneo também em várias línguas e todas as crianças também podem beneficiar de perceber, por exemplo, como é que se diz 3 em diferentes línguas, não é? E isso também pode ser algo extremamente interessante. Aqui um exemplo, por exemplo, de como é que fizemos um calendário, isto foi quando estávamos a fazer um trabalho na Almirante Reis também, e quisemos perceber a disponibilidade das pessoas para sessões, tivemos necessidade de construir
que elas pudessem preencher um calendário que fosse compreensível para todas as pessoas. Então, tínhamos que pôr imagens e ao mesmo tempo em várias línguas, até porque as lógicas de onde é que se divide a tarde e a manhã não são iguais para todos os contextos e, portanto, tínhamos necessidade de definir o que é que significava para nós, para que as pessoas pudessem responder em concordância, sabendo o que é que estavam a responder. Outras coisas também que foram feitas também foi convidar, no fundo, as pessoas também a partilharem e a ensinarem-nos também aquilo que trazem, não é? E no fundo, aqui podemos pôr os alunos no lugar também de professor, não é? De quem pode trazer alguma coisa, e também saber o que é importante para mim saber na língua que tu trazes, não é? A pessoa que vem, a partir de terá que aprender português e isso já é uma exigência que ela vai sentir todo dia. Mas o que é que eu posso aprender? O que é que tu queres que eu aprenda na tua língua que é importante para ti? O que é importante para ti que eu aprenda na tua língua para poder dizer-te? É o bom dia, a boa tarde, é alguma coisa, não é? E eu posso aprender qualquer coisa, nem que seja uma frase, e isso também já vai fazer muita diferença. Não é? Porque é que tem que ser sempre só a aprender a nossa língua? Porque não há também um movimento contrário? Isso também é extremamente importante no sentido do acolhimento, não é? E depois também outra coisa interessante que às vezes fizemos foi uma brincadeira também, tentar perceber, às vezes desmistificar que as línguas são tão diferentes, e às vezes perceber que há palavras que são muito parecidas em diferentes línguas. Por exemplo, eu explico em romeno, casa é casa também, e isto às vezes só se consegue através deste diálogo, desta reflexão e desta partilha. Por exemplo, também podemos ter aqui palavras que são comuns aqui neste caso em Bangla e português, e também descobrimos palavras que existem em comum, como é que elas se calhar surgiram. Se calhar muita gente pode não saber que o arigato vem do obrigado em português, ou que o chá em inglês vem da palavra té que vinha nas caixas de Portugal. E às vezes há imensas coisas, palavras que são de origens múltiplas, não é? E que nos cruzam, como já nos cruzámos ao longo da história, por muitos motivos, uns mais positivos do que outros. Pronto, depois aqui, como a Patrícia dizia, também os vários recursos ao nosso dispor para ultrapassarmos o nosso dia-a-dia. E será que podemos ter dicionários das diferentes línguas na sala e que isso pode ajudar também os alunos, quer os alunos que falam português a comunicar com os que não falam português, quer e vice-versa, não é? Não ser só o movimento também de quem está... Não ser sempre só os mesmos alunos que não percebem o que está a passar, ser um bocadinho também ao contrário, isto não pode ser importante. Usar o Google Translator, usar as ferramentas que tivermos a nosso dispor. Às vezes o próprio YouTube tem também coisas com legendas, conseguimos procurar coisas com legendas em várias línguas. E como é que podemos usar esses recursos hoje em dia, então, com estas questões, não é? Lá está, um cartaz ou uma pequena imagem não resolve, obviamente, a discriminação, mas ajuda, não é? É um princípio, e o acolhimento é isso que se trata, é este princípio, mas que é muito estruturante, que é muito a base do acolhimento, a base das pessoas sentirem que são bem-vindas e que estão bem ali, que pertencem ali, não é? Isso é extremamente importante, estarmos de olhos abertos também para estas questões, que lá está o tal exemplo do pai 2, que tem que riscar sempre o nome da mãe, por lá dizer que é o pai 2, e como isso às vezes estamos a falar de pessoas que às vezes têm que fazer isto todos os dias, não é? Portanto, o facto de repente chegarem a um sítio e sentirem que teve em consideração as suas necessidades, pode, lá está, fazer o dia da pessoa, não é? Fazer-se sentir acolhida. Como importante que isso é. Depois queremos deixar-vos aqui também a sugestão de uma ferramenta. Nós fizemos um projeto com a Câmara Municipal da Amadora e trabalhámos com vários professores na área da Amadora. A nossa colega Nádia Sacur fez este trabalho e criaram um produto que chama-se Diversidade e Pluralismo e como educar para o pluralismo, que tem vários recursos, e um deles que foi testado nesse projeto foi este diagnóstico organizacional, que é no fundo um conjunto de várias afirmações que nos convidam a refletir sobre a nossa organização em diferentes perspectivas, em diferentes níveis, e a pensar se estas coisas que aqui estão são coisas que um professor faz individualmente, se quiser, ou se é uma coisa já estruturante a nível da escola, não é? Portanto, o nível branco é o nível individual, que está a um nível ainda muito individualizado, em que só cada professor que pensa naquilo faz, os outros se calhar não. E o azul é um nível já estruturante, já sistémico, em que a escola como sistema já instituiu, por exemplo, que todos os cartazes têm que refletir todas as crianças. Já é uma coisa estrutural, não é? Já é uma coisa cross-cutting em toda a organização. Pronto. E pode ser uma ferramenta interessante também, às vezes, nem que seja para reflexão a vossa, ou para fazerem com colegas, e refletirem sobre os diferentes tópicos. Não vai estar ninguém atrás de vocês a ver se fazem ou não fazem alguma destas coisas, é mesmo um instrumento de autorreflexão, de aprendizagem contínua, e pode ser interessante ir olhando para ele, revisitando tempos a tempos. Por exemplo, na Apisal fizemos um exercício interessante que foi fazê-lo antes de fazer a formação com as pessoas todas e depois outra vez no final da formação. E aconteceram duas coisas muito interessantes. A primeira foi das pessoas sentirem que a primeira vez que aplicaram tiveram muita dificuldade em preencher algumas das questões, que não compreendiam totalmente. E depois da formação de terem refletido sobre
a discriminação, os preconceitos, estereótipos, todas estas questões, compreenderam melhor algumas das questões que lá estavam, que antes não compreendiam melhor porque é que elas estavam ali, o que é que elas queriam dizer. E outra questão que foi terem um olhar mais crítico, quer dizer, antes houve coisas que eu pus no azul que agora já não tenho certeza que é no azul, porque já comecei a pensar que se calhar não é assim tanto como poderia ser, que ainda pode ser mais, não é? E é também exercitar esta nossa capacidade crítica, de nos irmos questionando constantemente e de irmos tentando sempre melhorar, porque a realidade é que a escola totalmente 100% inclusiva é algo que é uma coisa que temos de trabalhar continuamente, que não, se calhar nunca atingimos plenamente, não é? Mas que temos que sempre continuar a trabalhar cada vez mais, um dia de cada vez, com pequenas coisas, aquilo que estiver ao nosso alcance, até lá chegarmos, não é? E pronto, no fundo queremos deixar também aqui este instrumento, depois podemos partilhar com vocês. E depois queremos deixar aqui só alguns desafios finais para terminarmos, que é, podemos pensar no acolhimento também a diferentes níveis, não é? Quer desde o momento em que se tenta inscrever a criança na escola, não é? Em que as famílias chegam, ou o próprio jovem, no caso os jovens geralmente já são autónomos nessa parte, de se inscreverem na escola. Desde esse momento, como é que eles são acolhidos, como é que eles são recebidos, como é que eles percebem onde é que têm que ir, o que é que têm que fazer, o que é que têm que entregar, o que é que têm que preencher. Será que acedem a toda essa informação facilmente? Será que conseguem aceder à secretaria rapidamente? Ou sequer percebem que é uma secretaria e que têm que ir à secretaria? Será que na secretaria, como é que é o seu acolhimento, como é que é a sua receptividade? As reuniões que são feitas com as famílias, com os pais, com os cuidadores, como é que são, não é? Como é que é esse acolhimento também? Os cuidadores têm a oportunidade também de conhecer todos os adultos que interagem com as suas famílias, por exemplo, alguns jardins de infância ou escola, ou escolas primárias fazem geralmente uma primeira reunião, não é? Quando é o primeiro ano, por exemplo, o primeiro ano do ensino básico, geralmente existe uma reunião antes de começar a escola, por exemplo, já assisti a escolas em que fazem questão de apresentar todos os auxiliares também, naquele momento, dizer, estes são todos os adultos da escola, esta é a pessoa X que está cá, geralmente as auxiliares são as pessoas que estão há mais tempo na escola e, portanto, já conhecem muito bem a escola e a comunidade envolvente, até já foram, às vezes, auxiliares dos pais de algumas crianças e, portanto, acaba por ser, às vezes, até um reencontro. E o que é importante também é esse momento, não é? Porque realmente as auxiliares acabam por ser uma peça fundamental na escola e às vezes não são incluídas em alguns momentos, nem sempre é possível, mas quando for, também o importante pode ser também. O primeiro dia daquela criança e daquele jovem, como é que vai ser, não é? Como é que é o primeiro dia? Foi pensado ou é o primeiro dia igual a qualquer... Claro que deve ser um acolhimento interessante para qualquer criança que está no primeiro dia, não é? Mas como é que podemos fazer aquele primeiro dia especial, não é? Como é que aquele acolhimento pode ser especial? E pode ser decisivo também na forma como ela vai ou não sentir-se nos dias seguintes. As rotinas de acolhimento diário, como é que são, não é? Quer na sala de aula, quer na própria escola. Como é que é um almoço no refeitório? Como é que é o acolhimento no refeitório? Será que é a toda a gente acessível a informação, tudo o que se vai passar, de onde é que se deve dirigir, onde é que se deve sentar, como é que deve adquirir a refeição? Ao fim do dia também a entrega das crianças, não é? E por quem é que é feito? É pelos auxiliares? Será que as auxiliares estão também sensibilizadas também para estas diferentes, para os cuidados que podem ter? Será que os pais também sabem, de repente, não é? Deixam a criança de manhã como auxiliar e à tarde apanham outro auxiliar e se calhar ficam confusas e assustadas, porque se calhar nos seus contextos era diferente, era sempre a mesma pessoa. Enfim, estas pequenas coisas que nós às vezes temos que nos pôr no lugar da outra pessoa para pensar, não é? Que nós estamos habituados, porque o nosso sistema se calhar era assim quando éramos pequeninos e para aquelas famílias poderão ser. Como é que é um evento com as famílias e na comunidade e com os cuidadores? Como é que é este evento? Como é que é o convite feito? Como é que é a organização feita? Como é que sequer é pensado o evento? Uma vez numa escola também nos estavam a falar que tinham feito uma grande iniciativa para o dia do Ano Novo Chinês e estavam muito frustrados porque tinham convidado as famílias chinesas, tinham convidado as famílias chinesas a virem e terem uma banquinha com comida chinesa e até lhes tinham dito o que é que podiam trazer. E as famílias vieram e a escola estava muito frustrada porque as famílias pareciam um pouco motivadas e pouco engajadas no momento. E depois foi uma reflexão que foi muito interessante também sobre a própria escola, que se calhar devia ter primeiro perguntado às famílias todas o que é que gostariam de celebrar e o que é que gostariam que a escola celebrasse. Se calhar não era o Ano Novo Chinês, era outra coisa qualquer mais importante, ou se calhar o Ano Novo Chinês era uma péssima altura, porque estavam super ocupados a fazer comida para a família toda. Pronto, e às vezes as expectativas que nós criamos da participação são baseadas na nossa própria perspectiva e não na perspectiva das famílias. Será que é o melhor momento? Será que é o melhor... Como é que querem celebrar connosco? O que é que gostariam de celebrar aqui na escola? Como é que gostariam de participar? O que é possível para vocês participarem? Como é que se pode celebrar? Enfim, se calhar estas perguntas têm que ser feitas antes de se fazer assunções sobre o que é a celebração mais importante para aquela família e daí aquele calendário também poder ajudar, não é? A percebermos, ou se calhar isto é um momento muito íntimo, familiar, não é uma coisa para ser celebrada na escola, ou não faz sentido as famílias celebrarem este momento na escola, mas se calhar há outros que sim, não é? Enfim, também fica aqui a reflexão. Será que nós só celebramos os momentos
que são mais tradicionais, em Portugal, ou será que também há espaço para celebrarmos de igual forma e com igual importância outros momentos, outros eventos? Também fica aqui a questão, não é? Será que eles também podem fazer parte do calendário escolar? Não é? Porque, e será que os alunos e alunas, por exemplo, que precisem de celebrar o Ramadão, têm possibilidade de celebrar também na escola, ou de poderem celebrar uma parte na escola, ou de poderem trazer isso para a escola, ou poderem até tirar um dia sem falta, se isso for importante, mas já há escolas que fazem isso. O Instituto Politécnico de Porto, neste momento, concede aos alunos os dias que forem importantes para si, do ponto de vista religioso, mesmo não sejam contemplados no calendário escolar, no calendário nacional como feriados. Não é? Por exemplo, se eles tiverem um exame naquele dia, podem ser dispensados do exame e poderem repetir o exame noutra data, ou não terem falta naquele dia, mas isso, lá está, implica também haver este questionamento primeiro, que dias é que são importantes para ti durante o ano, e como é que eu posso tê-los em consideração para não te prejudicar nesse processo, e até, se possível, e maravilha, melhor ainda, poder também participar contigo em celebrações, que se for o caso disso, não é? Pronto, e ficam aqui só estas questões finais. Quem é que são as pessoas que interagem com os cuidadores, com as crianças, em que momentos? O que acontece enquanto não chegam todas as crianças, nos prolongamentos, nas fases de entrada, não é? O que é que acontece também? Como é que o acolhimento é feito nessas alturas? Será que têm todas as mesmas oportunidades de participar nas atividades que a escola oferece? Porque sequer conseguem aceder à informação, não é? Ou sequer conseguem perceber o que é que se vai passar ali? Se existe alguma desigualdade, como é que é contornada? Se todas as famílias têm as mesmas oportunidades de aceder ao pessoal docente e não docente da escola? Se existem adultos na escola que falem diferentes línguas e como é que isso pode ser também identificado para as famílias saberem? Se existem alternativas de tradução para reuniões e conversas ou materiais de apoio? Como é que as pessoas, como é que nós, como profissionais de educação, podemos aprender mais sobre os hábitos culturais dos cuidadores e minimizar os potenciais desafios e mal-entendidos que possam surgir também no dia-a-dia, não é? Criando aqui diálogo também. Será que os cuidadores têm acesso a perceber como é que a vida familiar dos filhos, a vida escolar dos filhos acontece e como é que podem participar, e em que momentos é que é suposto participarem? Que estratégias têm sido adotadas? Mas pronto, fica aqui estas questões também para a vossa reflexão, e também agora queríamos ouvir-vos um bocadinho sobre isso. Que eu não tenho assim mais nada para acrescentar, pois vamos deixar-vos aqui estes links também. Podem ficar depois com, lá está o tal de Educação e Pluralismo que falava da Nádia, tem também várias atividades que podem ser feitas em sala de aula para trabalhar intencionalmente o tema da interculturalidade. Pronto, os livros que falámos e os panfletos sobre o sistema educativo também ficam aqui. Pronto, da minha parte já terminei. Não sei se querem partilhar alguma coisa. Diz, Inácia. Obrigada, Carla. Eu estava aqui a pensar, antes para dar tempo a que as pessoas se inscrevam e interajam com esta riqueza de exemplos que a Carla deu, estava aqui a lembrar-me, entre outras coisas, que este recurso da Nádia Sakur tem aquela pequena tabela que pode ser parte daquele diagnóstico participativo que vai ser, por exemplo, o tema da próxima mostra, não é? Esta capacidade de olhar a escola de dentro, de sermos nós a analisar em sistema de autoscopia o que é que podemos melhorar, e estes instrumentos, tal como este manancial de perguntas, é quase uma checklist que nos pode ajudar a pensar a escola, não é? E a pensar estas coisas de que a pedagogia é feita, não é? A pedagogia é feita de coisas pequeninas, não é de coisas grandes, não é? As coisas pequeninas é que vão, como aliás foi visível em toda esta partilha da Carla, não é? Desde o sorriso, não é? Como nós também percebemos isso, desde os gestos à linguagem não verbal, portanto, são pequenas coisas que fazem a diferença, e às vezes as pequeninas coisas enfim, no stress desenfreado em que andamos nas escolas passam-nos ao lado, não é? E estas perguntas, estes pequenos instrumentos ajudam-nos a parar para pensar, e a pensar em conjunto, não é? Portanto eu agradeço, aliás, em nome da equipa técnica e da Rei, à Carla. E lá estava-me a lembrar também quando falaste da questão do almoço, por exemplo, naquele projetozinho, não é? Aquele projeto daquele folheto. Depois, quando fizemos o filme, uma das coisas que se perguntava a uma outra das jovens era, enfim, como é que tinha sido o primeiro dia, e ela disse: eu no primeiro dia não consegui comer, porque não consegui perceber
como é que tinha que me dirigir ao refeitório, como é que tinha que escolher a comida, como é que não conseguiu comer. Estão a ver, portanto, é tremendo, não é? É tremendo. E às vezes há pequeninas coisas que podem de facto ajudar imenso. Pronto, eu já dei aqui então um tempo para aquecer e para interagirem. Também há coisas destas já feitas nas escolas, que já foram também partilhadas em algumas mostras, mas tudo isto eu acho que é muito inspirador. Quem é que quer aqui interagir, pegar em algumas destas, ou alguma pergunta? Ou partilhar algumas coisas que façam também nesta área, queiram partilhar. Eu posso partilhar. Claro, claro que sim, Anabela, força. Em primeiro lugar, eu estou mesmo muito grata por o Carlos me ter convidado a estar aqui hoje convosco e que me identifico tanto mesmo. O acolhimento é para mim o principal, é o pontapé de partida para que as coisas possam funcionar e é muito interessante porque uma das coisas que foi aqui falada é que não é só no início do ano em que recebemos os pais eu sou professora do primeiro ciclo, tenho agora um 4º ano, mas é diariamente. E todos os dias eu costumo receber os meus alunos com um aperto de mão. Agora, pronto, com estas medidas é o cotovelo, mas recebo um a um. E cada um, logo no início, me diz aquelas coisas que às vezes é só o professor que quer dizer e que tem vergonha de dizer em grande grupo, ou eu sentir como é que ele está, se vem pelo olhar que vem com o olhar mais para baixo, ou que vem todo sorridente, ou que vem mais envergonhado, ou seja, a entrada na sala de aula é muito importante para eu perceber como é que as crianças vêm para a minha sala, ou seja, como é que elas estão, e dali conseguir já fazer uma filtragem de como é que vai quase começar o dia. Então este acolhimento com as crianças para mim é extremamente importante e é muito interessante que eu hoje estava até a preparar uma apresentação que eu vou fazer e estava a pensar, que era com adultos, e estava a pensar como é que eu vou acolher os adultos, porque com as crianças eu acho que elas são tão genuínas, mas com os adultos muitas vezes nós nos escondemos um bocadinho mais e pomos as nossas capas. E eu estava a pensar, como é que eu vou fazer? Então, foi no momento em que o Carlos, até estava a falar com o Carlos, e que lhe disse, olha, estava aqui de volta desta apresentação, mas tenho todo o gosto em estar logo nesta reunião. Por isso, estou mesmo muito grata de poder estar aqui. E poderia falar de outros momentos de acolhimento, mas este, para mim, que é o início e também no final também é muito importante o fechar para poder entregar. E isso é um dos cuidados que já há muitos anos que tenho esse cuidado. Às vezes dizem-me assim, estás a empatar o trânsito, isto já está imensa gente, está uma fila, como é que tu fazes isso? Mas acho que é um ganho. Nós às vezes perdemos, entre aspas, este tempinho que é como eu digo, eu não perco, eu ganho, porque descubro muita coisa em cada uma das crianças, mesmo agora com o cotovelo. Claro que sim. E mesmo com os adultos também. Eu, por exemplo, quando dou formação, faço sempre um jogo de apresentação, por mais pequenino que seja, e faço sempre um jogo de apresentação que desafia as pessoas, mesmo que elas já se conheçam, a dizerem qualquer coisa nova sobre si. E faço questão de cada vez que cada pessoa se apresenta, eu dizer obrigada, bem-vinda, obrigada, bem-vindo, obrigada, bem-vinda, obrigada. E digo boas-vindas a todas as pessoas. Pronto, isto com um grupo de 20 ou 25 dá, não é? Pronto, com um grupo muito grande, como hoje já foi mais difícil. Mas geralmente gosto de fazer isso porque é personalizar também as boas-vindas e a pessoa ter sempre um espacinho para falar sobre si. E às vezes quando faço formações mais longas, tem várias sessões, em cada princípio de sessão faço sempre uma coisa que eu chamo o check-in, que é precisamente isso. Como é que nos chegam hoje? Que reflexões nos trazem?
que é que querem partilhar connosco. E cada pessoa tem um tempo de antena, nem que seja só de um minutinho. Se não quiser dizer nada, pode passar a palavra. Mas tem sempre um tempo de antena reservado para si. E às vezes, está, é como diz, é um investimento que fazemos, porque depois realmente o ambiente de trabalho é outro, não é? E a disponibilidade das pessoas para participarem, para partilharem é outra também. Mesmo até com os pais, eu, por exemplo, eu recebo sempre também os pais com aperto de mão. Pronto, agora tem sido online, mas tenho feito sempre esse trabalho e vejo que com os adultos é sempre um bocadinho mais difícil, ficam sempre um bocadinho mais reservados, com vontade de se esconder, mas que logo a seguir começa-se a criar uma empatia e eu acho que é isso que faz com que as coisas funcionem. E também as primeiras atividades. Aliás, é uma que eu estava a pensar, mesmo nesta atividade, que tem a ver com a Eterna Biblioteca, e que estava a ver como é que se vai começar. Como é que nós começamos com as crianças? Será que é logo sentadas, a começar já a escrever a data? Como é que é? Tem que haver ali um acolhimento e às vezes tem a ver com o movimento. E o movimento é muito, muito, muito importante para quebrar aqui algumas resistências. Mas eu vou-me calar. Obrigada, Anabela. Antes de passar a palavra a Surface, não sei, está aqui Surface. O Surface e a Wanda é a mesma pessoa. A mesma pessoa, mas Eu deixa-me explico, é que eu estou sem som e o computador grande, então liguei o Surface. Ok. É tipo amaciador e shampoo, 2 em 1. Ok, já lhe dou a palavra, deixa-me só dizer que a Sara está em viagem, já devem ter visto, mas eu queria ler o que ela escreveu. Diz: obrigada, Carla, pela excelente partilha em relação, portanto ela está em viagem e não consegue ligar o microfone. Em relação ao calendário interreligioso, é distribuído por correio, um exemplar a todos os agrupamentos de escolas no mês de dezembro. Caso queiram mais exemplares, enviem em janeiro um e-mail para escolaintercultural@acm.gov.pt. Em relação a livros inclusivos, o ACM tem uma listagem de livros recomendados, inclusivamente bilíngues, que podem ser adquiridos pelas bibliotecas escolares. Pronto, fica aqui mais esta informação. E agora dava a palavra à Sandra, à Wanda. É interessante porque a Carla faz parte do mesmo agrupamento que eu. Nós temos aulas no agrupamento de escolas Marinha Grande Poente. Primeiro quero dar os parabéns porque acho que é fundamental uma relação de empatia professor-aluno, aluno-professor. Eu acho que só assim é que as coisas funcionam. Porque nós somos, nas nossas diferenças, somos todos iguais. E a capacidade que um professor tem logo na primeira aula de transmitir essa empatia, na minha opinião pessoal, é extremamente importante ao longo de todo o ano letivo. Eu dou aulas normalmente ao secundário ou ao 9º ano. Eu sou a tal professora de Biologia que dá o PES e a quem vem fazer as perguntas sem comentários, pronto. Eu já disse que no fim da minha carreira eu vou escrever um livro porque eu tenho perguntas que registro num caderninho porque são fantásticas. E agora estava-vos a ouvir e a gostar muito de vos ouvir e lembrei-me de uma coisa, nós no 7º, 8º e 9º ano temos uma disciplina com 90 minutos semanais que é a oficina de projeto. E houve muita coisa como, que disseram, como a feitura de cartazes com frases em várias línguas, mesmo o calendário intercultural, o tentar dizer pequenas frases. Eu, por exemplo, na minha escola, eu já dei aulas a paquistaneses, a indianos, a chineses. Já recebi encarregados de educação chineses, que foi uma coisa hilariante. Tive que chamar uma pessoa que sabia falar chinês, porque eu não digo uma em chinês, e o senhor falava, eu não percebi absolutamente nada do que o senhor estava a dizer.
esses tempos podem ser aproveitados e valorizados como contributo à inclusão de alunos que nós todos os anos recebemos, que têm o português língua não materna, mas que ninguém faz milagres. E muitas vezes, e eu já ouvi isto, e isto é terrível, eu não percebi nada do que disse. E quando uma pessoa ouve isto, é aquela sensação de, como é que eu ia dizer? O que é que eu hei de fazer, ou o que é que eu posso fazer para dar a volta à situação? Eu, por vezes, sinto-me completamente impotente. Eu uma vez tentei, no Google Tradutor, traduzir um teste meu para indiano. Porque a aluna tinha vindo há pouco tempo da Índia, só que o Google Tradutor pegou-me uma grande rasteira. E a pobre da aluna não percebeu nada do que é que estava no teste. E então fez-me um pedido que foi: não se importa de me fazer os testes em inglês? Sim. Ok. Vamos lá ver se isto dá alguma coisa. Pronto. E acho que todas as escolas deviam ou devem preocupar-se não só com a inclusão de alunos com déficits cognitivos, mas também destes alunos que caem aqui de paraquedas, que não conhecem o nosso país, que não conhecem os nossos hábitos e que muitos deles trazem hábitos a nível religioso. Por exemplo, eu já tive um aluno que todos os dias tinha que rezar ao meio-dia. Então eu dizia: olha, pões um fone só num ouvido, com um ouvido horas e com o outro ouves-me. E correu tudo bem. Mas isto não pode ser uma solução. É necessário, e eu sinto isso, já dou aulas há muitos anos, a escola está mudada. E nós temos que acompanhar essa mudança. Obviamente que temos que ser ajudados. Mas a escola não são os alunos, somos nós, escola, que temos que criar condições para que os alunos se sintam integrados. Isto, peço desculpa, falei demais, mas é uma opinião que eu trago já há muito tempo. Eu não posso exigir a um aluno meu que vem do Paquistão que não traga a coisinha na cabeça com o pompom quando aquilo é sinal de que ele atingiu a puberdade, que é um homem. Eu não posso dizer: aqui não entras assim, porque aqui não entra ninguém de chapéu na cabeça. Claro. Nós temos que saber adaptar-nos às situações. Claro. Pronto. Claro que sim, E Wanda. parabéns, adorei. Palavras de honra. Muito obrigada. Obrigada, Wanda. Obrigado. Também no bate-papo, várias pessoas a dizer que gostaram muito da comunicação da Carla, que foi excelente. Também achamos, foi ótimo. Mas temos aqui um tempinho para podermos ainda interagir ou partilhar alguma questão, alguma coisa. Temos a Luísa com a mão no ar. Sim, ok, obrigada, Luísa. Eu que agradeço por essa comunicação fantástica e que realmente inspira, não é? É mesmo uma curta de inspiração longa, vamos assim dizer, né? Só aquele slide inicial, com algumas ações, já seriam suficientes para sairmos daqui bem inspirados. A ideia de pensarmos, claro que aqui é pensar no calendário intercultural, mas aquela ideia também de recorrer a mediadores, pensando aqui no exemplo do agrupamento de escolas do Dr. Júlio Martins, o gabinete de mediação, por exemplo, tem uma formação para precisamente trabalhar com alunos mediadores que visam apoiar outros alunos dentro
na lógica, não é, da mediação de conflitos, da gestão de emoções e também da interculturalidade. Mas eu estive aqui a pensar, porque estivemos a construir, no finalzinho do ano passado e neste, uma estratégia de acolhimento para qualquer aluno que venha de uma outra nacionalidade, não é? Porque muitas vezes essa matrícula ela acontece na secretaria e, em termos práticos, há um gap temporal entre o momento em que a família chega na secretaria e o momento em que nós, escola, descobrimos que vem um aluno de uma outra parte do mundo, não é? E que precisa ser acolhido, e por vezes esse tempo, que pode até ser rápido, 15 dias, 20 dias, que demore, ou se acontecer no finalzinho do ano letivo, nós só descobrimos já, né, a metade de setembro e início de outubro. Pode parecer rápido em termos assim quantitativos, mas em termos práticos é tanto um século que se passou para aquela família que precisa de apoio a níveis vários, né? Então, nós estivemos a construir aqui uma estratégia de acolhimento. E agora, pensando nessa ideia dos alunos, não é, que são mediadores e que podem partilhar e acolher outros alunos e apresentar a escola nesse sentido, não sei se é uma ideia um pouco fora, mas me veio aqui os outros pais, outros encarregados de educação, que já foram acolhidos em outros momentos pela nossa escola e que até participam em bolsas de voluntariado na nossa escola, poderiam também fazer parte de uma equipe de acolhimento dessas outras famílias se integrando nesta própria estratégia de acolhimento, ou seja, nós temos a escola, temos alunos que já passaram nesse desenvolvimento da empatia e, de repente, podíamos ser ousados nesse sentido também de criarmos esta equipa com o apoio das próprias famílias que já se sentiram acolhidas. E é curioso que, no caso da nossa escola, estamos nesse momento até a fazer um levantamento das nacionalidades que estão, claro, né? Porque cada vez mais, e na última curta, nós até falávamos sobre o número de alunos oriundos do Brasil, sendo eu também brasileira, não é? Portanto, temos muitos alunos que vêm do Brasil e estamos a fazer um levantamento das nacionalidades, tentando construir, perceber qual é, portanto, a frequência, não é, que temos aqui desses alunos fazendo este levantamento. E agora me veio esta ideia de fazermos uma equipe de acolhimento que inclua também os encarregados de educação. Portanto, era só para partilhar e agradecer por essa comunicação. Isto é mesmo a prova de que a comunicação foi inspiradora, não é? Que a Luísa... Só para registrar uma evidência aqui de inspiração. Mas é engraçado que eu estava exatamente a pensar, enquanto a Carla estava a falar, de facto que as escolas poderiam constituir estas equipas, não é? Que pensassem estes pequenos pormenores, porque depois temos que dar atenção a mais umas coisas, outras a outras, e poderia haver de facto uma equipa que pensasse estas pequenas coisas, que são pequenas grandes coisas, não é? São por maiores. Muitas escolas já têm, por exemplo, aquele sistema de padrinhos e madrinhas, não é? Pelo menos a escola do meu filho tem. É um bocadinho essa lógica, não é? E que pode ser precisa para todas as famílias e não só para quem vem do estrangeiro, não é? Mas que podem ser mais essenciais ainda para quem vem do estrangeiro e que não só está numa escola diferente, como está num contexto totalmente diferente, não é? Porque já mudar de escola já em si também às vezes é uma aventura, não é? São regras diferentes e formas de funcionamento diferentes, mas portanto esta lógica também que já existe em muitas escolas dos padrinhos e madrinhas, no fundo é um bocadinho isso, não é? Quase uma mediação também que possa ser, que as pessoas possam se sentir empoderadas também para fazer essa mediação e esse apoio aos outros colegas ou às outras famílias. E depois, se me permita aqui só complementar, quando os alunos são recebidos, a pensar aqui na realidade do meu agrupamento, mas também de tantos outros, são recebidos nas escolas menores, não é? Por exemplo, nós temos aqui escolas em meio rural, nós temos escolas menores, mas nós também temos a sede, que é enorme, nosso próprio centro escolar é enorme. E em espaços maiores, por mais que nós tenhamos empatia, afeto, o aluno foi recebido na portaria por uma pessoa, foi encaminhado para o hall pelo outro, no corredor já é um outro funcionário, no segundo andar já é o outro. Então, assim, por mais que todos, não é, no seu individual, estejam comprometidos com o acolhimento,
criar uma rede de acolhimento, não é, em teia, de modo que todos estejam conectados por via do diálogo, compreendendo as necessidades específicas de cada aluno, é um grande desafio quando os espaços vão ficando maiores, os números de alunos são maiores. Não estou a dizer que são obstáculos, estou a dizer que são desafios, né? E é algo que tenho enfrentado. Por exemplo, estivemos a fazer mapas para alguns alunos se situarem na nossa escola sede do agrupamento, porque se perdiam, estavam no segundo piso e não conseguiam chegar até a biblioteca, não é? Por exemplo, e não tem a ver com a compreensão da leitura ou da escrita, com a compreensão. Claro. E aí já está em uma bela atividade de orientação também, que os professores de geografia vão agradecer. Pode ser trabalhado em conjunto. Obrigada. Não, e eu estava também aqui a pensar como quando a escola se vai gradualmente se vai organizando em torno de objetivos comuns como este de acolher, não é? Se pode criar de facto esta cultura de acolhimento, não só de outros de falantes de outras línguas, mas acolher todos, não é? É uma cultura que se vai construindo e que isso acaba por atravessar as várias dimensões que nós aqui falávamos, não é? Isto pode passar por pequenas iniciativas de sala de aula, como foi aquela do Joaquim Segura, depois que podem passar para questões de escola, de organização de escola, como estes roteiros que a Carla falava, e integrar as famílias, como dizia a Luíse, integrar as famílias nestes pequenos grupos de acolhimento, e como estas coisas, às vezes, em torno destes pequenas coisas e pequenos objetivos, se podem ir construindo grandes coisas, não é? E sobretudo esta cultura de escola que é tão difícil, não é? Foi de facto muito inspirador, Carla. Eu antes que alguém comece a sair, só queria dizer, ia passar-vos aqui no bate-papo o link para o formulário de avaliação que vos convidávamos a preencher e depois também... Não é este, Inácia, desculpa. Não é este, ai, não, desculpa. Eu vou tentar colocar. Pronto, olha, ainda bem que a Marisa é muito mais competente que eu nestas coisas, obrigada. Pronto, é aquele que a Marisa vai colocar, não é aquele que eu coloquei. Mas ia eu dizer, não deixem de preencher, até para nós depois fazermos chegar à Carla o feedback, o vosso feedback. E por outro lado também lembrar que a próxima iniciativa da REI é, como já dissemos, uma mostra sobre diagnósticos participativos em contexto escolar, nem de propósito aqui há alguns instrumentos que nos poderão ser úteis, que também já foi para as escolas a indicação de que as escolas que se quiserem inscrever deverão preencher aquele nosso formulário até dia 22/11. Depois, em contactos de proximidade, poderemos ir interagindo com as escolas para alguma coisa que seja preciso, e que será dia 9, das 14h30 às 17h30. Já puseste aqui, Marisa? Já. Ok, é o segundo então. Pronto, eu não quis deixar de dar estas indicações antes que alguém começasse a sair, mas ainda temos aqui uns minutinhos, portanto ainda acolhemos aqui alguma contribuição de quem quiser participar. Eu penso que há pouco o Carlos tinha colocado a mãozinha no ar. É verdade, eu também vi, depois o Carlos baixou, não sei se quer falar, Carlos. Está sem som. Já me esqueci um pouco daquilo que iria dizer, acho que já disseram tudo por mim. Hoje o agrupamento de Ferreira de Castro esteve numa jornada de reflexão relativamente à questão do que é o currículo e o que é isso de avaliação, e a Luísa até foi moderadora e oradora também sobre esse tema, esteve lá presente, portanto já temos umas longas horas de
de inspiração, que é tanta inspiração, mas por acaso não foi transpiração agora à tarde, não foi nada, decorreu lindamente, e com a moderação da Inácia, com a inspiração que nos trouxe a Carla, foi tudo muito bom. Em relação a algumas questões que foram aqui colocadas, ou que foram casos que foram apresentados na questão do acolhimento, de uma menina que não conseguiu almoçar na escola por causa disso. Eu acho que aí o que falha, para além disso, e as escolas, qualquer escola, esteja na rei ou não esteja, é uma questão de cuidado dos próprios responsáveis, do professor diretamente ligado ao aluno, que tem que ter esse cuidado, independentemente de qual é o contexto até da escola. Por isso, às vezes são falhas de comunicação, sobretudo de informação, ou então de não saber quem é que cuida de quem, ou quais são os papéis de cada um. Depois há um outro aspecto que foi aqui falado, da questão que o agrupamento já recebeu, que é o calendário que eu chamo de celebrações, de diferentes celebrações, não é? O interreligioso. Eu já e achei, porque eu já fiz algumas exposições com isso, não, até usando algumas folhas do calendário e outra coisa, e também com alguns alunos, poucos, expondo datas mais significativas, que há muitos natais e sobretudo têm coincidido com esta data. Mas a maneira, a forma como aqui foi apresentada uma ideia de eu trabalhar, eu ainda fiquei a pensar como, se é para estar permanentemente, se vai sendo atualizado, se muda ao mês, se calhar dá para fazer algo assim mais dinâmico, que ocupe pouco espaço e que o próprio calendário mês a mês vá mudando e que se vai enriquecendo com alguns pormenores e com datas mais significativas. Era sobretudo isso, e agradecer também esta inspiração que nos trouxeram. Obrigada, Carlos. Bem, estamos mesmo em cima da hora. Mais uma vez agradecer à Carla a excelente comunicação, aliás comprovada pelas imensas mensagens aqui no bate-papo e os parabéns, e foi de facto muito bom. Muito obrigada, Carla. E muito obrigada também a todos os colegas e a todas as colegas que a esta hora, depois de um longo dia de trabalho, ainda aqui estão, o que é de facto o comprovativo do vosso envolvimento e da vossa quase militância na profissão, não é? Precisamos tanto disto, precisamos tanto de profissionais envolvidos, comprometidos, e é isso que sentimos na REI, não é? E é isso que nos gratifica e muito obrigada mais uma vez. Obrigada também pelo convite. Obrigada, Carla. Bom trabalho, até à próxima. Obrigada, e se não nos virmos antes, até dia 9. Esperamos estar cá para mais partilhas. Obrigada, boa noite. Obrigada. Boa noite, Obrigada. Boa noite a todos. Boa noite. Obrigada, boa noite. Boa noite. Obrigada. Obrigada, boa noite.